Dizem as pesquisas que o consumo moderado de vinho pode reduzir os riscos de desenvolvimento de doenças cardiovasculares, artrite e até câncer de mama. A bebida também pode ajudar a controlar o peso, prevenir efeitos negativos do sedentarismo e proteger mulheres da osteoporose. E esses são apenas alguns dos muitos benefícios atribuídos à bebida por meio das pesquisas. Os componentes do vinho que são os responsáveis pela sua fama são o álcool e os polifenóis. O álcool aumenta os níveis de colesterol bom, o HDL, reduz o risco de formação de coágulos e possui efeito anti-inflamatório. Já os polifenóis reduzem a produção de substâncias vasoconstrictoras, a endotelina, e a formação de trombos pela agregação plaquetária, além de possuir efeito antioxidante. Ambos melhoram a capacidade de dilatação e a função vascular. Isso é listado pelo cardiologista Miguel Moretti, do Hospital e Maternidade São Luís de São Paulo. Mas apesar de tanta pesquisa, há também as controvérsias. Pois é, sempre antenado com tudo que diz respeito à sua qualidade de vida, o Inspirar traz hoje para o seu conhecimento uma excelente oportunidade de desmistificar tudo que diz respeito à arte e aos benefícios de se consumir, moderadamente, um bom vinho. Para isso está em nosso estúdio o sommelier Afrânio Freitas, conhecido em nossa cidade como um dos grandes conhecedores do assunto. Afrânio conta com nada menos que 16 anos de experiência, somados aos vários cursos que fez e que ministra aos interessados em aprender a degustar e tirar proveito da ingestão milenar da arte de beber vinho. Então não saia daí, fique conosco e desfrute de mais um Inspirar, pois já estamos no ar. Seja bem-vindo a mais essa edição do seu Inspirar, o seu programa semanal de qualidade de vida, automotivação, reflexão, espiritualidade e, sobretudo, provocação. Provocação de quê? Provocação com perguntas e questionamentos que fazem você pensar e repensar como está vivendo, para que, é claro, você possa conquistar uma melhor qualidade de vida. O assunto de hoje é sobre degustação de vinho. Afinal de contas, há uma controvérsia, uma polêmica, se faz bem, se faz mal, como e quando é que faz bem e faz mal. E para conversar conosco sobre isso, tinha que ser alguém expert no assunto. E por isso está em nosso estúdio aqui o meu querido amigo e professor, sommelier, Afrânio Freitas, que além de ser um conhecedor exímio, é professor da matéria. E ele vai nos explicar tudo e você, com certeza, vai degustar essa entrevista. Afrânio, muitíssimo obrigado por ter aceito o nosso convite. Saiba que para nós é uma alegria, uma honra tê-lo aqui no nosso programa. Nossa câmera está à sua disposição para a sua saudação inicial. Bem, é um prazer imenso estar aqui com vocês, né? Receber esse convite não tinha como dizer não. O programa Inspirar, ele nos inspira, o nome já diz tudo, né? E eu acho que o programa de hoje, eu sou um grande apaixonado por vinho e o vinho para mim é uma grande inspiração de vida. Ótimo, muito obrigado. Você é maranhense, Afrânio? Eu sou natural de Barreirinhas. 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 E como é que a sua vida terminou te levando para ser um estudioso? Você é sommelier e enólogo ou só sommelier? Bem, eu sou apenas sommelier. Né? O enólogo é uma outra profissão. E eu acabei há 16 anos estudando vinho, né? Nasci em Barreirinhas, mas eu fui para São Paulo aos 5 anos de idade e há 16 anos atrás mergulhei nesse mundo, me apaixonei e no início, minha mulher, Elis, né? Ela virou para mim e descobriu que eu tinha que mergulhar totalmente. Foi quando ela disse, você tem que ir para a França estudar. E aí não teve mais jeito. Essa sua experiência de estudo e de ensino de degustação de vinho, você sente que está no lugar certo, é a sua profissão mesmo, ou ainda sonha com alguma coisa? Porque eu pergunto isso porque eu tenho acompanhado sua vida, sua carreira vitoriosa, pela dedicação com que você se entrega a esse estudo. Então, às vezes as pessoas passam um certo tempo
um determinado setor e depois mudam. Você vai continuar mesmo? É isso que você queria na vida ou há a possibilidade de mudar? Eu me vejo daqui a 30 anos atendendo os amigos, indicando um bom vinho. Deixa eu pegar esse gancho de atender os amigos e degustando um bom vinho. Me faz uma relação entre amigos e degustação. Qual é o barato que existe aí? Bem, ontem à noite eu tive um encontro com amigos, né, e com pessoas novas que estão adentrando no mundo do vinho. Tem um deles que começou a beber vinho, começou a estudar vinho há um mês, num curso que eu ministrei, cujo tema era vinhos franceses. E foi a primeira vez que essa pessoa bebeu vinho. Então, estávamos num encontro que me homenagearam há um mês atrás, fizeram uma confraria e deram o nome de Afrânio, Vinhos e Amigos. E nos encontramos para estudar vinhos. Então, eu tenho amigos que nos encontramos para estudar vinho e, ao mesmo tempo, aparecendo clientes que eu atendo, que mostram o seu interesse pela arte do vinho. E quando eu sinto que há esse interesse, eu ofereço para compartilhar conosco dessas maravilhosas degustações. Então, eu me Existe divirto... mesmo, né? Uma relação aí, não é? Não tem como. Uma conversa porque boa, não é? Eu costumo dizer que o vinho é o melhor lugar para encontrar os amigos. O vinho é o melhor lugar para encontrar os amigos. Maravilha. Mas, Afrânio, vamos sair um pouco, infelizmente, dessa história e de como você vive a sua profissão e fazer a você algumas perguntas para esclarecimento do público. Sim. De repente, vinho é uma coisa relativa. O consumo de vinho, a degustação de vinho no Maranhão, em São Luís, me corrija se eu estiver errado, me parece uma coisa mais ou menos recente, porque tradicionalmente a cerveja, até por causa do clima, ou outras bebidas. Tem inclusive uma pergunta de internauta que depois eu quero fazer a você com relação a isso. Mas eu acredito que as pessoas ainda, muita gente ainda, aqui em nossa cidade, ainda não aprendeu, não descobriu É verdade. a arte, né, de beber vinho. Então, eu queria voltar a essa questão do enólogo, do enófilo e do sommelier. Qual é a mesma diferença entre os três, para que o nosso telespectador comece a se inteirar? Bem, nós temos três profissões bem distintas, né? Nós temos primeiro o enólogo. O enólogo estuda agronomia, estuda enologia, 4 ou 5 anos somando tudo. Ele vai estudar enologia para elaborar o vinho. Ele cuida do vinho antes de estar na garrafa. Ele começa a cuidar desde a parreira, desde os vinhedos. O enólogo acompanha os vinhedos diariamente. Eu estive em Bordeaux fazendo estágio com enólogos. Diariamente eles acompanham os vinhedos. E depois vai ser feita a colheita e ele vai elaborar o vinho. A profissão do enólogo é elaborar o vinho. E aí depois nós temos o enófilo. Né? O enófilo é aquele que gosta de vinho, que tem um certo interesse pelo vinho, que compra revistas para ler sobre vinhos, que vai numa loja, vai num empório, vai em qualquer lugar que tenha uma adega. Às vezes ele nem compra, mas ele tem que ir lá para... Só o fato de olhar os rótulos é como se estivéssemos degustando. O enófilo também, ao chegar num restaurante com os amigos... Às vezes os amigos chegam primeiro e ninguém pede o vinho, enquanto ele não chegar. Enquanto a autoridade do assunto não chegar. Então o enófilo é aquele que escolhe o vinho no restaurante para os amigos não sabem que vinho comprar, ligam para ele, né? Então ele é o apaixonado pelo vinho, ele não é profissional do vinho, ele é um apaixonado pelo vinho. E o sommelier, que é a sua profissão? E o sommelier, depois que o vinho está pronto, o sommelier, ele vai dar nota para o vinho, ele vai analisar o vinho. Vai dizer se é bom ou ruim? Não é bem por aí. Ele vai dizer, ele vai aprender, ele vai estudar aquele vinho, todas as características daquele vinho, e mais à frente poder indicar o vinho para determinado tipo de paladar,
determinada ocasião numa mesa com que vai harmonizar. Então, o sommelier, ele tem que estudar para ser um sommelier. Já o enófilo fica lendo revistas, colunas em jornais, assiste o programa Inspirar quando o assunto é vinho, né? E o sommelier não, o sommelier tem que fazer a ABS, Associação Brasileira de Sommelier. Em São Paulo é a sede, mas tem as filiais Brasília, as grandes capitais. Aqui em São Luís, em breve nós vamos ter, com certeza. O curso do sommelier é 1 ano na ABS e provamos toda segunda-feira cerca de 5, 6 vinhos diferentes durante 1 ano. E é feito as provas e você ganha o certificado, está apto para atender os clientes num restaurante, a montar a carta de vinhos, ajudar o cliente a escolher o vinho de acordo com o prato que ele vai pedir, ou de acordo com o perfil dele, de acordo com o quanto ele quer investir naquela noite, que é importante também, né? Então, o sommelier estuda para isso. E, numa loja de vinho, o sommelier é a pessoa que está responsável em montar ali aquela adega, escolher os vinhos e ajudar o cliente que está perdido. Afinal de contas, cada vez mais rótulos chegam no nosso mercado. Deixa eu pegar mais um gancho seu aí, que é essa questão do quanto vai investir. Eu sei que muita gente acha que é mera fantasia as pessoas escolherem vinhos mais caros ou mais baratos. E eu sei que o cliente, o nosso cliente, que é o nosso telespectador, aliás, ele deve estar com essa pergunta na ponta da língua. Por que, Afrânio, que tem vinho tão mais caro que o outro? Às vezes a mesma uva, às vezes a mesma região que foi plantado, por que é tão mais caro do que o outro? Essa pergunta, todos os cursos que eu ministro, surge essa pergunta. Eu diria que, primeiramente, é porque há quem paga. Eu acho que a primeira resposta que eu tenho para dar a vocês é porque há quem pague, né? A segunda resposta, o segundo fator, é a tradição. A tradição envolve muito, às vezes nós vamos degustar vinho cuja a tradição é algo que é raro naquela região, e aquele vinho também é algo limitado. Enquanto um produtor faz 1 milhão de garrafas por ano, o produtor que tem um vinho mais caro, ele só produz 100 mil garrafas. Então, ele vive daquilo ali. Então, mas ele só quer vender, ele só quer trabalhar com aquele vinhedo com que ele tem, ele não quer produzir mais. E é o que ele tem também. E para colocar o preço em um vinho, é fácil, até é fácil. Só que depois que coloca o preço em um vinho, começa a aparecer as especulações. E no mundo do vinho hoje, constantemente há os grandes concursos espalhados pelo mundo. E um vinho, às vezes, é um vinho simples, e ele acaba participando de um concurso, e ele ganha de um vinho, ganha uma pontuação mais elevada, e ali o produtor, quando ele fez o vinho, ele já vendeu todo o lote. Não está mais no poder dele aqueles vinhos, né? E o mercado se encarrega de colocar outro preço. E como você mesmo falou, há quem pague. E há quem pague. Mas só para terminar, desculpa, Cidinho, só para terminar. Mas eu já tive o prazer, a experiência, de ter a experiência de degustar vinhos. Desculpa, eu não quero aqui me mostrar, mas a minha profissão obriga. E a gente acaba tendo excelentes clientes, excelentes amigos, que nos convidam para, Afrânio, eu comprei esse vinho que você indicou, viajei, é um vinho realmente caro, um vinho que custa no Brasil 10 mil reais a garrafa, e eu queria que você viesse em casa para abrir comigo esse vinho. E eu quero aprender um pouco, você tem que estar aqui. Então eu tive o prazer eu tenho pessoas que me convidam para degustar esses vinhos, e quero dizer que já tomei vinhos de 10, 15, 20 mil reais, maravilhosos, e já teve uns que eu não gostei. Mesmo caros, né? Mesmo caros. Uma degustação que minha mulher estava presente conosco, eu tenho um grande amigo em São Paulo, toda vez que a gente viaja para a casa do Fernando, ele tem uma bela de uma adega, ele é apaixonado por vinhos, foi um aluno meu, foi um cliente meu há 15 anos atrás no supermercado, e hoje é um grande apreciador de vinho. A gente vai jantar com ele e eu desço na adega e ele quer que eu escolha os vinhos. Eu falo, não, rapaz, ele escolhe. Hoje é só com você que eu bebo essas joias. E no último jantar nós abrimos uns 5 vinhos, era uma quantia em valor
alta, né? E começamos a degustar os vinhos, e no final a minha mulher falou, parece que hoje vocês não gostaram dos vinhos. Aí ele olhou para mim, eu olhei para ele, e ficamos assim, porque os vinhos eram caros, e ele virou e falou assim, você tem razão, você percebeu que hoje nós não nos empolgamos. E eram vinhos caros, mais de R$5.000 a garrafa, mas vinhos que não estavam prontos, não era o momento de ser degustados. Tem muito isso também. Essa é uma questão muito importante, né? Eu queria aproveitar para te perguntar justamente isto. Já é clichê, já é tradicional se pensar, a gente até compara vinho, a idade do vinho com a idade da sabedoria das pessoas. É muito comum se ver nos cartões de aniversário, das celebrações, alguém dizer, você que nem vinho, quanto mais velho, melhor, mais sábio. E eu queria te perguntar, infelizmente, que você vai responder no próximo bloco. Eu queria deixar com você essa pergunta e essa curiosidade com o telespectador. Essa questão da idade, é verdade mesmo? São duas perguntas. Uma, é verdade mesmo que quanto mais velho, melhor? Isso é sempre verdade? E segunda, se é verdade, por quê que o vinho realmente mais velho é melhor do que o outro? Mas essa resposta você vai nos dar no próximo bloco. E você, telespectador, vai ficar aí conosco, com certeza, porque a resposta deverá ser bastante interessante. Portanto, fique aí. Não saia não, porque voltamos já já. E o Sou Inspirado de hoje está de volta, conversando aqui com Afrânio Freitas, sommelier, conhecido, renomado, mestre na arte de degustar vinhos. Mestre não só porque conhece, mas porque também dá aulas. E estamos conversando sobre a questão não só de como degustar, de o que é um bom vinho, a relação preço e idade, essas coisas todas. E é exatamente isso que o Afrânio ficou nos devendo no bloco passado. Eu havia perguntado a ele se há uma relação verdadeira entre quanto mais velho, melhor, quanto mais velho, mais caro, se isso é verdade para todos os vinhos, e se é verdade, por quê? Qual é o princípio científico, digamos assim, que faz com que o envelhecimento de um vinho o faça ficar melhor? E essa resposta o Afrânio vai dar agora para você. Bem, é uma boa pergunta, né? O vinho quanto mais velho, melhor? Depende. Porque o produtor, Cidinho, quando ele faz um vinho, ele sabe o que ele pediu para o enólogo fazer. O enólogo não sai fazendo vinho por conta dele. O enólogo pergunta ao seu chefe, ao produtor, ao dono da casa, do chateau, da bodega, da finca, o que vamos fazer? E o produtor fala, eu quero fazer um vinho de guarda esse ano. Quero fazer um vinho potente, um vinho que aguente guardar 30 anos. Eu quero fazer este vinho. E, por favor, faça esse vinho. O senhor deseja outro vinho? Sim, quero um outro vinho, mas eu quero um vinho que ele possa, um vinho mais jovem, um vinho que envelheça bem também, mas que não seja para guardar 10, 20 anos, um vinho para se consumir no máximo em seus 5 anos. Então, nós temos dois vinhos, um com um potencial de guarda até 5 anos e o outro que pode guardar 30, 40 anos. Aí eu tenho esses dois vinhos. Quanto mais velho, melhor. Se eu pegar o vinho que o produtor fez com a intenção de ser um vinho jovem, um vinho com pouca estrutura, um vinho para não se guardar muito tempo... Quanto mais velho, pior. Quanto mais velho, pior. Apesar que todo vinho, ele nasce, cresce, evolui, fica decrépito e morre. Tem uma curva, então, não é? Exatamente. Mesmo esse vinho que o produtor diz que, olha, eu garanto até 5 anos você guardar. Quando ele está no seu 4º ano, ele está no auge. O que é o auge? Ele atingiu toda a sua plenitude, ele está maduro, ele está mostrando uma grande riqueza aromática, gustativa. Passou dos 5 anos, você não vai sentir mais aquele aroma, aquele prazer, aquele sabor. E é possível o comprador, o consumidor de vinho, descobrir isso no rótulo da garrafa? Como é que ele sabe se o vinho foi feito para 30 anos ou para 5 anos? Eu acho que se dissesse na garrafa, eu não estaria aqui hoje. Não diz na garrafa e é por isso que tem o sommelier. Para instruir as pessoas. Agora, deixa eu fazer uma outra pergunta que eu tenho certeza que é interessante. Claro, para deixar... aquele vinho, Afrânio, que vocês falam, que tem que guardar 40 anos, por quê? Eu gosto muito desses vinhos assim,
principalmente a região de Bordeaux, é tanto que eu fui para lá estudar, levar cliente para fazer compras. Bem, o vinho de Bordeaux, o vinho de guarda, se você abrir um vinho de Bordeaux de guarda, que é para guardar 40 anos, 50 anos, que ele tem esse potencial, se eu pegar um vinho desse da safra 2000, nós estamos em 2014, ele está muito jovem ainda. Então eu vou colocar na taça, eu vou cheirar o vinho, eu não vou sentir aroma, porque ele está jovem. Agora, esse mesmo vinho de uma safra de 20 anos atrás, quando eu colocar na taça, que eu cheirar, aí eu vou ter um grande prazer, porque o aroma começa a se mostrar e na boca ele está cheio de sabor e ao mesmo tempo aveludado. Ele vai perder o travoso. Interessante. Que é o fator que muita gente não gosta. Ah, aquele vinho seco é muito travoso, eu não gosto. Porque pegou um vinho seco que não está pronto. Interessante. Agora, já que você colocou na taça, está aí utilizando das suas propriedades de olfato, justamente para perceber e mandar recado para o cérebro, né, de que é que está vindo aí, tudo isso faz parte da degustação. Explica um pouco a respeito de taça, né? Muita gente acha que é bobagem, né? Qual é a ciência por detrás disso? Que tipo de vinho e que tipo de taça se adequam? E por que a taça é importante? Bem, é essencial na hora de degustar um bom vinho você ter uma taça apropriada. E qual é o tipo de taça apropriada? Primeiramente, a gente tem que ter uma taça transparente, aquelas taças coloridas, não dá para analisar o vinho. Vocês viram que eu fiz assim para ver a limpidez, o brilho, a transparência, se o vinho não é turvo. Então tem que ser uma taça transparente, primeiro passo. E eu notei que você colocou um papel branco, alguma coisa branca? Fundo branco. Um fundo branco para poder comparar, não é? Um fundo branco para poder comparar o brilho, ó, reflete o brilho aqui. Aqui eu vejo todo o vinho aqui, a coloração do vinho já me diz muita coisa, me deu muita informação. Me deu a informação da idade, me deu a informação do sabor, me deu a informação de que ele já está pronto ou não. Então a coloração ajuda, por isso taça transparente. Agora, como que essa taça deve ser? É de cristal? Tem que ser de vidro? De preferência, taça de cristal. É claro, não precisa ser cristal bacará, né? Uhum. Mas que tenha um pouco de cristal, por quê? A taça de cristal, ela é mais fina e tem uma grande porosidade. Quando eu coloco o vinho na taça, que eu agito a taça, o vinho, suas moléculas penetram nessas porosidades, nesses poros, e se quebram, as moléculas que seguram o aroma se quebram, e vai trazer o aroma. E se eu colocar esse mesmo vinho num copo comum? Num copo comum, o aroma está diferente, mesmo que eu agite, não sinto nada do que eu senti nesse vinho. E na hora de degustarmos o vinho, veja o que essa taça vai fazer com o meu pescoço. A taça conduz o vinho na superfície da língua. Eu não movimentei o pescoço. Interessante. Você viu que eu não preciso. Interessante. Essa taça já me força. Então o vinho passeia por toda a superfície da língua e onde eu vou começar a sentir tudo que ele tem para oferecer na forma gustativa. Quer dizer, então, que as pessoas que não sabem, que não entendem de vinho, elas correm o risco de comprar um vinho muito caro sem merecer ser caro. E o que é pior, mesmo que seja caro e seja bom, a pessoa sem saber degustar, beber, colocando a taça errada ou coisa parecida, ela está também aumentando o seu prejuízo, né? Com certeza. Agora, por falar em degustar, por falar em taça, por falar nessas coisas todas, eu tenho uma pergunta aqui de um internauta que eu quero aproveitar para fazer, porque essa é a hora. E água sempre. Ah, sim, eu quero depois que você explique isso também. Mas o internauta perguntou para você o seguinte, no país da feijoada, no país do churrasco, no país de sol, um país bastante ensolarado como o nosso, como é que fica? Não estamos falando de lugares frios, do sul, sudeste e tudo mais, mas sobretudo do norte e nordeste aqui. Ele pergunta como é que fica, é possível você degustar um bom vinho numa feijoada na praia, um churrasco, existe alguma... Isso aí eu acho que tem a ver com a tal da harmonização, que eu queria que você aproveitasse a pergunta para explicar também o que é harmonização e como é que se faz.
Bem, primeiramente falar da harmonização. O que é a harmonização? A harmonização é você conseguir ter um prato e o vinho e os dois casarem. O que é isso? É você mastigar a carne e depois colocar um gole de vinho e não sobrar nem vinho nem carne, ou seja, você vai ganhar um terceiro sabor, o sabor da carne, o sabor do vinho, os dois somam-se e vão te dar o terceiro sabor. O vinho não pode cobrir o sabor da carne nunca, e nem a carne, o prato, pode cobrir o sabor do vinho. Quando isso acontece, não é harmonização. Churrasco combina com vinho tinto? Combina com vinho tinto, sim, mas, e vinho branco, combina com o churrasco? Eu diria que o espumante combina bem com o churrasco, não só com um churrasco, como estamos falando do clima quente, né? O espumante bem gelado, ele vai combinar com o churrasco e com a temperatura. É verdade essa história de que vinho branco é para peixe? Quando começamos a estudar vinho, né, até livros ainda, os livros antigos falam, né, eles ditaram essa regra. Ditaram essa regra porque eles não tinham tantas informações como hoje, né? Existe vinho branco combina com peixe? Aparentemente sim, mas o que predomina num prato é o molho. Então, você tem um peixe, você tem uma carne, é um molho que vai te dizer como é que vai ficar o sabor daquela carne e daquele peixe. Por exemplo, você tem um salmão, um peixe, né? Um salmão ao molho de ervas finas, né, delicado, é perfeito com vinho branco, com um chardonnay, uva branca, um chardonnay, perfeito. Agora, já um salmão, se eu pegar um salmão com um molho mais carregado, um molho de maracujá, por exemplo, ou um molho de manga, inclusive esse vinho de hoje aqui, o Pinot Noir, é um vinho tinto, mas ele é um vinho tinto delicado, com taninos leves, ou seja, não é travoso. É uma harmonização perfeita para este salmão. Vamos voltar um pouquinho à questão da degustação. Acho que você passou um pouquinho rápido, o telespectador deve, com certeza, querer aproveitar para aprender, aquele que ainda não teve chance. Eu queria que você conversasse com o telespectador agora e, em passos rápidos, qual é a sequência para a pessoa realmente degustar um vinho? Na hora de degustar, o primeiro passo é ter a taça. E algo muito importante, além da taça, a gente tem que ter é a temperatura do vinho. Se você está com um vinho tinto para degustar ali, esse vinho tinto, se você estiver num lugar que tem ar-condicionado, está num restaurante, que a temperatura tem um bom ar-condicionado, você está em 16, 18 graus, o vinho tinto, numa temperatura entre 16 a 18 graus, está perfeito. Agora, tem muita gente que mesmo nessa temperatura pede para pôr no balde com gelo. Está errado? Não. O vinho é dele, gosto não se discute, mas, tecnicamente, o vinho mais gelado não vai te dar esse aroma que eu estou sentindo aqui agora, tá? E o sabor de um vinho, quando está mais gelado, ele fica mais travoso, mais adstringente, e você perde o sabor do vinho. Então, o primeiro passo é uma boa taça, a temperatura certa, os vinhos tintos entre 16 a 18 graus, se você estiver numa temperatura mais baixa. Agora, se está na sua varanda, num domingo, é um churrasco, e aí? Eu gosto de vinho tinto, é churrasco, é carne. Coloque num balde com gelo, mas não para ficar congelado, apenas para resfriar. Porque num calor não dá para tomar o vinho tinto numa temperatura de 18, 20 graus. Tem que abaixar um pouco mais a temperatura. E a forma de degustar uma boa taça, como esta, que tem uma haste longa, para você segurar aqui, porque se você segurar em cima, no bojo, você vai manchar a taça e vai influir na temperatura a sua também. Temperatura vai passar para o vinho, vai aquecer o vinho, e quando aquece o vinho, o álcool vai aparecer, e não os aromas da uva Pinot Noir, seja ela qual for. Então, forma correta de degustar, uma boa taça, com um bojo grande, né, se for vinho tinto, uma haste dessa aqui, e aí agitamos a taça para liberar um pouco este álcool e começar a aparecer o aroma da própria uva, Pinot Noir, Cabernet, Syrah, Mourvèdre, o que for. E o primeiro gole? Tem uma ciência para o primeiro gole. O primeiro gole eu gosto sempre de limpar o paladar, tomar um copo com água, né? É sempre importante. E o primeiro gole, como é que se degusta, né? Existe a diferença entre beber e degustar. Olha o que é beber.
Às vezes o garçom sommelier, ele serve alguém no restaurante, aí ele vai lá e dá para o cliente provar. Me dê a taça, por favor. Eu sou o cliente, você é o sommelier, me dê a taça. Aí o cliente faz assim. Aí levanta, olha, né? Aí... tá bom. Ele não degustou o vinho, ele bebeu. E a degustação? A degustação, o que é a degustação? Recebeu a taça de vinho, você, no fundo branco, você olha para ver se o vinho está límpido, se não tem nenhuma partícula em suspensão, porque se tiver, você deve devolver o vinho. Então é por isso que olhamos, né? E aí nós vamos cheirar. Se o aroma estiver desagradável, temos que devolver o vinho. Porque o vinho tem que estar com um aroma agradável. Mesmo que você não conheça, ele não pode ter um aroma desagradável. E aí, cheiramos o vinho, agitamos um pouco para ele ganhar mais aromas e as moléculas do sabor, do aroma se quebrarem aqui na porosidade da taça e vai ganhar mais aroma e mais maciez. E aí vem o gole. Né? Já tomei a minha água, é tanto que você chega e ele oferece logo água para limpar o paladar. E aí, na hora da degustação, coloca-se o vinho na boca devagar e deixa o vinho passear um pouco e você vai buscar um pouquinho de oxigênio. Você vai só pôr o vinho na boca e puxa um pouquinho de oxigênio, porque esse oxigênio junto com o vinho vai causar uma explosão e você vai sentir o verdadeiro sabor do vinho. Tá? Então, nós colocamos... Agora, você degustou, não é? Você não bebeu... Eu tive atenção para o vinho. O vinho requer atenção. Respeitou o vinho, né? Para que o vinho lhe respeite, né? E agora, com certeza, eu estou sentindo mais sabores e aromas do que da outra forma. Esse bloco está se encerrando, mas tenho certeza que você não vai sair daí, porque continuaremos no próximo bloco com a Afrânio falando sobre degustação e harmonização de vinho. Voltamos já já. E estamos de volta com o seu Inspirar de hoje. Aqui no estúdio, Afrânio Freitas, sommelier conhecido, que conversa conosco sobre degustação de vinho, qualidade de vinho, preço de vinho, idade versus preço, etc. Uma curiosidade que eu gostaria de expressar aqui para o Afrânio. Essa questão da garrafa deitada, Afrânio. Por que a garrafa tem que ficar deitada? Depende da rolha. Fala um pouco também sobre isso, sobre as qualidades das rolhas, porque eu sei que tem a rolha de cortiça e mais recentemente entraram com as rolhas plásticas. É screw cap. Screw cap, né? É screw cap. Explica um pouco essa questão de guardar a garrafa deitada e também a questão da rolha. Quando falamos em guardar a garrafa deitada, é para que a garrafa, o líquido, o vinho, né, a garrafa estando deitada, o vinho vai molhar a rolha de cortiça, né, e aí essa rolha ela vai encharcar, e ela incha, e veda, gruda na superfície, e ajuda a vedar mais a entrada do oxigênio, que é o maior inimigo do vinho. Então, o fato de guardar a garrafa deitada é para impedir a entrada de ar. E a questão da rolha de plástico e a outra de cortiça? Aí, quando falamos em guardar a garrafa deitada para molhar, encharcar e vedar, é quando o assunto é rolha de cortiça. Porém, a Austrália lançou há 30 anos atrás, o screw cap, já tem uns 30 anos isso, aquela rolha de plástico. Então, a rolha de plástico ela não encharca, não incha. Tá? E para quem não sabe, ela protege muito mais do que a rolha de cortiça. E essa pode ficar em pé? Essa pode ficar em pé. Na geladeira? É. Tá ótimo. Olha, gente, o papo está muito gostoso, infelizmente nosso tempo está se esgotando, mas eu gostaria ainda que o Afrânio fizesse duas coisinhas para você, telespectador, em respeito a você e a sua família. A primeira, é claro, dar os dados deles de contato, porque ele está sempre ministrando cursos. Eu mesmo já fiz um e gostei muito e recomendo para vocês todos. E a segunda, a mensagem final dele, fazendo uma espécie de contraponto entre o que realmente o vinho oferece para a qualidade de vida e, óbvio, também o que ele não oferece para as pessoas que exageram. Por isso aqui no nosso programa, no início, nós falamos em consumir moderadamente. Afrânio, muito obrigado pela tua presença. A nossa câmera está à sua disposição para essas duas coisas. Ok. Eu quero agradecer demais por esse momento de compartilhar aqui com vocês um pouco da experiência do vinho. Tenho muito que aprender, é importante dizer isso, tenho muito que aprender. Não é porque eu viajei para a Europa, Portugal, e Chile, Argentina, estudando vinho. Né? A gente tem sempre que buscar inovar, trazer mais experiências para compartilhar
até porque o vinho é uma bebida que evolui a cada dia e as boas pessoas, né, também evoluem, não é? Então a gente tem que buscar cada vez mais informação. Eu estou disponível para ajudar, a gente está sempre ministrando os cursos para iniciantes, né, o curso básico, e temos os cursos temáticos mais avançados também, para aquele que gosta, mas a gente sempre pede para tomarmos cuidado. Eu tenho uma confraria, tivemos um encontro ontem, e é dito, é lei, começamos às 8 e terminamos às 10. E são 4 taças para cada um provar, analisar, dar suas notas, e não existe aquilo de que, eu trouxe um vinho de casa para a gente comemorar esse encontro. Não existe isso. São as 4 taças, porque a ideia é saborear, é sentir o prazer de um vinho durante um jantar. Não é para encher a cara. Trabalho com vinho há 16 anos, eu tenho amigos que infelizmente tiveram que sair da profissão, porque afinal de contas o vinho tem um grande prazer, tem um poder imenso de te dar prazer, mas tem álcool e temos que tomar cuidado, porque o vinho temos que ser sábio, saber beber, e temos que aproveitar como o europeu faz, usa o vinho como um alimento. Então 2 taças por dia, no seu dia a dia, está ótimo. Né? No final de semana, posso tomar uma garrafa? Uma vez ou outra, claro, né? Sabendo onde você está, com quem você está. Tenho a minha fanpage, afraniovinhos.com.br. Se quiser mandar algum e-mail também, é afraniovinhos@yahoo.com.br, né? E eu estou todos os dias ali no Empório Fribal, pertinho de você, para ajudar na sua experiência com o vinho. Muito obrigado. Muito obrigado, saúde para você e para os telespectadores. E agradecendo ao sommelier Afrânio Freitas, que a gente encerra esta parte, mas pede a você que continue, porque é uma mensagem muito importante que você vai ver agora. Hoje falamos da arte, do prazer e da autorresponsabilidade de se beber vinho. O vinho, por suas características de sabor e potencial coadjuvante de uma boa saúde, foi escolhido como foco do nosso programa, cuja intenção não passa nem por perto da apologia ao consumo de álcool. Muito pelo contrário. A pergunta que muitos devem estar se fazendo é: por que eu não deveria consumir? Já que em alguns casos até se pode dizer que faz bem à saúde. Pois bem, nós aqui tomamos a liberdade de mudar um pouco o teor do questionamento para o que beber, qual a quantidade, qual a frequência e, o mais importante, qual a verdadeira razão que me leva a beber. Achamos que tudo na vida pode ser bom ou ruim, inclusive a bebida. Beber por quaisquer outras razões, que não sejam a de degustar, e nunca por outras, como por exemplo, para afogar mágoas, criar um comportamento de personalidade que não é a sua, ou até mesmo por alegria, pode ser extremamente perigoso, visto que todas essas razões, quase que inevitavelmente, levam aos indesejados vício, dependência e, sobretudo, ao descontrole das funções psicomotoras que tantos desastres têm causado. Portanto, é bom que fique bem claro que o que aqui se defende é que você aprecie, faça-o com muita responsabilidade e moderação. Do contrário, pode adquirir o automático hábito e, com isso, criar o vício e a dependência. E como é que tudo isso começa? Quase sempre iniciamos na juventude, bebendo só os sábados. Depois resolvemos esticar esse tempo e iniciamos as nossas bebemorações já na quinta ou na sexta. Tudo bem. Vamos aproveitar e prorrogar logo até o domingo. Aí começamos a tomar uma depois do almoço, outra depois do trabalho. E de repente é a bebida que nos domina e não nós que a dominamos. E quando isso acontece, não há saideira que nos faça parar. Perdemos o total controle. Estamos falando do alcoolismo, uma doença incurável e progressiva, citada pela Organização Mundial da Saúde, a OMS, como uma das causas mais frequentes de morte em todo o globo terrestre. Estima-se que aproximadamente nada menos que 30% da humanidade tenha problemas provocados pelo álcool. O primeiro passo para identificar se você está ou não ultrapassando o limite saudável entre tomar umas e ser um alcoólatra inveterado não é somente a frequência, mas sim a intensidade e os motivos que lhe levam a beber. Se todas as suas saídas para a diversão envolvem bebida e só tem graça quando ela está presente, é um forte indício de que você já está começando a exagerar. E o que fazer? O Inspirar ousou desenhar algumas dicas. Procure cultivar outros hobbies.
Analise o seu grupo de amigos, pois o excesso de consumo de álcool pode estar sendo incentivado por terceiros. Pratique esportes, leia, medite, vá ao cinema e ao teatro. Essas podem ser boas alternativas para lhe ajudar a se libertar do estresse e prevenir a necessidade de fuga, além, é claro, de lhe garantirem um aumento de bem-estar. E, acima de tudo, sobre todas as outras razões, conscientize-se de que, na verdade, você só será feliz se tiver controle sobre os seus desejos, porque o contrário só lhe fará mal. E o Seu Inspirar de hoje vai ficando por aqui. Até a próxima semana.